Ora, viva, boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Hoje, caros amigos e ouvintes, vamos falar sobre o destino, vamos falar sobre a fatalidade. E no capítulo da Lei de Liberdade do Livro dos Espíritos, o codificador da doutrina, Allan Kardec, analisou com lucidez diversas questões relativas à fatalidade, dedicando-lhes uma secção inteira. Neste artigo, pretende-se expor brevemente a concepção espírita de fatalidade estabelecida naquela secção e em obras também complementares. Ao iniciar qualquer estudo, é sempre conveniente ter clareza quanto ao significado preciso dos termos envolvidos. Consultando o dicionário, verificamos que fatalidade é a marca do que é fatal, a força que predispõe irrevogavelmente os acontecimentos, o destino. Fatal é aquilo que é certo, prescrito pelo destino irrevogável, que necessariamente acontecerá, inevitável, decisivo, inadiável, funesto, nefasto. As duas últimas acessões do adjetivo fatal indicam algo de caráter negativo. Na concepção vulgar, esse aspecto mistura-se às primeiras exceções, resultando daí a ideia de que a fatalidade é a ocorrência inevitável de alguma coisa ruim. Essa associação da pré-determinação com algo trágico, nefasto, porém, não é necessária, caros amigos. Num sentido geral, a noção de fatalidade é neutra quanto à natureza boa ou má dos acontecimentos. Ao inspecionarmos a secção sobre a fatalidade no Livro dos Espíritos, verificamos facilmente que é esta noção geral, neutra, que está a ser ali estudada. É, portanto, a que nos interessará neste trabalho também. Como o próprio termo indica, dizer que um facto está predeterminado é afirmar que a sua ocorrência é determinada de maneira certa pelo estado de coisas que a antecede. A noção de predeterminação pressupõe a existência de uma como que amarração entre os acontecimentos, ou seja, uns levariam a outros de forma infalível. Quando consideramos os acontecimentos do mundo de um modo geral, são concebíveis três possibilidades. Primeira, todos estariam predeterminados. Segundo, nenhum estaria predeterminado. E terceiro, apenas alguns estariam predeterminados. Ou seja, conforme veremos, é esta última posição intermediária entre os dois extremos que é aceita pela ciência contemporânea e pelo espiritismo. Ao formular a pergunta 851, neste livro que já referimos, o Livro dos Espíritos, que abre a secção sobre a fatalidade, Kardec esclarece que entende a fatalidade como a pré-determinação completa dos acontecimentos. Ao longo, são expostos os motivos pelos quais não pode existir a fatalidade nesse sentido extremo de uma pré-determinação de tudo quanto ocorre. São também indicadas as circunstâncias especiais em que pode haver um certo tipo de pré-determinação dos acontecimentos. A compreensão satisfatória desses pontos requer a análise de vários conceitos filosóficos, como, por exemplo, o determinismo, o do livre-arbítrio, o da causalidade, etc. É o que procuraremos fazer a seguir de forma bastante simplificada. Então vamos falar aqui no aspecto do determinismo e o nosso livre-arbítrio ou a nossa livre-escolha. A tese filosófica do determinismo, discutida há milénios pelos filósofos, sustenta que tudo o que acontece está predeterminado, podendo em princípio ser previsto por quem possua conhecimento completo do mundo num dado instante. O universo seria comparável a uma imensa máquina em funcionamento automático e infalível. No exame das questões relativas ao determinismo, é de suma importância, quer do ponto de vista filosófico, quer espírita, distinguir os acontecimentos do âmbito exclusivo da matéria daqueles que envolvem seres de natureza espiritual.
Muitos filósofos e cientistas de épocas passadas sustentaram que a matéria comporta-se de forma completamente determinista. Com a criação da ciência moderna nos séculos XVI e XVII, essa posição ganhou força, visto que as novas teorias mecânicas que culminaram na monumental síntese de Newton incorporam o determinismo nas suas equações fundamentais. Os esforços dos filósofos para solucionar o problema não alcançaram qualquer êxito. Felizmente, ele tornou-se amplamente irrelevante com o advento da mecânica quântica na década de 1920. Essa teoria descreve a estrutura íntima da matéria e representa a mais abrangente, precisa e bem-sucedida teoria científica de todos os tempos. Pois bem, ao contrário das demais teorias físicas, a mecânica quântica não prevê um comportamento totalmente determinista para a matéria. Além disso, sofisticados estudos teóricos e experimentais recentes indicaram que qualquer tentativa de reinstalar teorias deterministas na microfísica encontrará necessariamente dificuldades proibitivas. O Espiritismo, porém, há muito tempo que estabeleceu essa concepção por meio das suas investigações científicas dos fenómenos espíritas. Confirmou a visão dualista que situa o pensamento, a vontade e o sentimento do homem num espírito independente da matéria. Mostrou também que esse espírito antecede e sobrevive ao corpo. De acordo com os últimos avanços da ciência, o comando do corpo pelo espírito é perfeitamente compatível com as leis que regulam o comportamento da matéria, já que estas contemplam a existência de processos indeterministas no nível dos constituintes fundamentais dos corpos, como os prótons, os neutrões, os eletrões, etc. E agora aqui, amigos e caros ouvintes, a fazer uma relação entre fatalidade e com a causa e efeito, com esta lei de causa e efeito. Vamos aqui analisar um pouco esta questão da pré-determinação dos acontecimentos do domínio exclusivo da matéria. Segundo a ciência contemporânea, muitos desses acontecimentos de facto são pré-determinados. Os movimentos dos orbes celestes, a queda de uma maçã, a propagação de uma onda de rádio constituem exemplos típicos. Especificada a altura da qual a maçã cai, sua forma, a viscosidade do ar, a força gravitacional que sobre ela exerce a Terra, etc., as leis da mecânica permitem, em princípio, o cálculo do tempo de queda e a velocidade que terá de atingir o solo, entre outras coisas. Se quisermos, podemos caracterizar esses eventos previstos como efeitos e a força gravitacional e as condições iniciais da maçã como causas. Dadas as causas, seguem-se os efeitos de modo certo. Isto faz ver que a fatalidade parcial que existe no mundo material está ligada à existência de certas relações causais. Ao considerarmos os eventos em que participam seres humanos, fatores novos intervêm devido à presença do elemento espiritual dotado de livre-arbítrio ou de livre escolha. Esses eventos, em geral, também não são passíveis de uma descrição determinista. Todavia, caros amigos e ouvintes, enquanto estamos aqui no corpo físico, estamos em associação estreita com a matéria, sendo possível que o encadeamento estrito de alguns eventos materiais nos afeta de modo direto ou indireto. Por exemplo, vários processos físicos, químicos e biológicos do corpo humano são, em boa aproximação, deterministas. A passagem de uma corrente elétrica intensa através do corpo provoca choques, a ingestão de determinada proporção de uma substância venenosa causa a morte, doses apropriadas de radiação gama destroem tumores, enquanto que doses muito elevadas os ocasionam. Por exemplo, a transpiração faz esfriar a pele e assim por diante. O Espiritismo mostra-nos que, se as causas dos acontecimentos mais importantes das nossas vidas, felizes ou dolorosos, não puderem ser localizadas na vida presente, certamente existirão em passado anterior
ao nosso renascimento. Os efeitos dos nossos atos conformes ou contrários à lei que vela pela harmonia do universo podem ser imediatos ou ocorrerem num futuro mais ou menos distante. É isso, incidentalmente, que possibilita entender muitas das disparidades nas condições físicas, sociais, etc., dos seres humanos dentro do quadro da justiça divina. Cada pessoa encontra-se num contexto parcialmente determinado pelo conjunto das suas ações desta vida, das vidas anteriores e dos períodos na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, sempre levadas em conta as suas necessidades expiatórias, provacionais e de aprendizagem de um modo geral. A possibilidade de interferirmos no curso dos acontecimentos, agravando ou atenuando os efeitos ruins, promovendo ou embaraçando os efeitos bons, encontra-se claramente expressa na questão 860 do Livro dos Espíritos, que diz que pergunta, pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que se deveriam verificar e reciprocamente? Os espíritos superiores respondem, pode-o, se essa aparente mudança na ordem dos acontecimentos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Ou seja, todas as nossas ações, por insignificantes que sejam, fazem-se acompanhar de certos efeitos que se vão sobrepondo uns aos outros. Em cada momento, vivemos no meio desse conjunto de efeitos. A importância prática de adquirirmos conhecimento acerca das leis que regem a matéria e o espírito reside em que, sabendo melhor quais serão os efeitos daquilo que fizermos, poderemos agir de modo a criar situações que nos aproximem da felicidade. Somos, por assim dizer, os construtores dos nossos próprios destinos. Aqui é que precisamos de perceber esta questão. É que somos os construtores do nosso próprio destino, que a cada dia, conforme as escolhas que vamos fazendo, se vai alterando. Aqui, no aspecto da previsão do futuro, em relação a esta questão da fatalidade, o problema controverso da previsão do futuro também se elucida quando se compreendem corretamente as leis que correlacionam os eventos das nossas vidas. O futuro será, em princípio, previsível somente na medida em que se tenha acesso completo e seguro às causas dos eventos e as leis que os correlacionem forem do tipo determinista. Dissemos em princípio porque, mesmo conhecendo completamente as causas e sendo as leis deterministas, faz-se ainda necessário efetuar as deduções dos efeitos, o que em geral está fora da nossa capacidade prática. Ora, no que toca aos acontecimentos não triviais das vidas dos homens, ordinariamente, nenhuma dessas condições é satisfeita. Não conhecemos a totalidade das causas, não há encadeamento determinista dos eventos, devido, claro, à presença da nossa livre escolha, e mesmo que houvesse, não seríamos efetivamente capazes de deduzir os efeitos das causas, dada a complexidade extrema das situações típicas. Disso se conclui que, a não ser em condições muito especiais e limitadas, dentro do domínio exclusivamente material, o futuro é indeterminado e imprevisível. Claro que está a nossa questão do nosso livre-arbítrio. Em relação, caros amigos e ouvintes, aos aspectos morais, com um esclarecimento racional fornecido pela doutrina espírita, as questões da fatalidade e do destino perdem o caráter místico com que frequentemente são revestidas. Nada do que nos sucede é questão de sorte
ou azar. Repito, nada do que nos acontece é uma questão de sorte ou de azar. Vemos que são quiméricas as ideias de que ocorrências das nossas vidas são influenciadas pelos astros, pelos nomes, pelos números e outros fatores externos semelhantes que não encontram lugar na lei de causa e efeito e na justiça divina. O mal que nos acontece na hora certa, na medida certa, porém, como consequência de ações mais livremente praticadas nesta ou em vidas anteriores. Igualmente, as situações felizes que vivemos, que não são obra de puro acaso, mas foram preparadas por nós próprios quando agimos de acordo com as recomendações evangélicas, ou seja, quando fazemos o bem. Não há um destino transcendente que nos arraste no seu turbilhão, independentemente do que sejamos ou façamos. O destino que existe é aquele que nós mesmos construímos e que podemos ir modificando a cada momento no quadro das leis naturais que regem o mundo. Importa, caros amigos e ouvintes, importa notar ainda que as leis naturais ou divinas têm por objetivo último o bem da criatura. É fácil perceber, por exemplo, que as dores físicas consequentes a algumas das nossas ações visam a preservação do nosso corpo. São sinais de alerta. Assim, se nós sentíssemos dor ao tocar um objeto quente, não o soltaríamos imediatamente, resultando daí lesões graves na nossa mão. De igual modo, as dores morais e mesmo certas dores físicas sem causa imediata objetivam a nossa educação espiritual. Ajudam-nos a ver que, com as nossas ações, interferimos de forma indébita na harmonia do universo, violando as leis de amor que nos devem guiar o comportamento frente aos homens e aos demais seres da criação. Consideremos um exemplo. Uma pessoa resolve embriagar-se e, nesse estado, põe-se a conduzir um veículo. No seu percurso, atropela um pedestre, ferindo gravemente. O motorista contrai nesse instante um débito para com a lei divina, que lhe será causa de sofrimentos futuros. Cedo ou tarde, enfrentará as consequências dolorosas do seu ato, tendo ainda que reparar o mal causado ao seu próximo. Mas, como Deus não é apenas a suprema justiça, mas também a suprema bondade, o devedor, entre aspas, não precisará pagar a sua dívida, isto tudo entre aspas, com a mesma moeda. Poderá, sim, por vontade própria, resolver saldá-la com amor. Eis porque o apóstolo afirmou que o amor cobre a multidão de pecados. Contraponto-se ao ditado de que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Para o pedestre, ainda neste exemplo, para aquele que foi atropelado, a ocorrência possivelmente representará o efeito de uma dívida anteriormente contraída, de um erro cometido no passado próximo ou distante. Terá sido uma forma bastante dura de aprender e resgatar, determinada pelas necessidades do seu caso particular. Em outros casos, o aprendizado e a expiação de erros semelhantes podem ser alcançados por processos mais brandos, menos dolorosos. Aqui, meus amigos, ficamos aqui com uma visão resumida desta coisa que é o destino, disto que nós chamamos por fatalidade. Fatalidade no aspecto material, sim, porque se rege por leis deterministas, mas nós, seres humanos, nós, espíritos imortais, possuímos o que a matéria não possui, que é o livre-arbítrio. Logo, nós, como já disse anteriormente, a qualquer momento da vida podemos mudar o nosso destino. Gostamos da vida que temos agora? Então, o passado não pode ser alterado, mas hoje mesmo, agora mesmo, neste momento que me estão a ouvir, podem já começar a construir um futuro diferente. E nessa mudança de atitude, caros amigos ouvintes, não só se irão modificar interiormente, como começarão a ver a vida já não de uma forma cinzenta, escura, tenebrosa, mas de uma forma mais colorida. Mas tudo parte da nossa decisão, da nossa
a ação. Somos livres e não se esqueçam para essa felicidade de darem o primeiro passo em relação a ela. Somos nós que temos que dar o primeiro passo. É claro que a ajuda é imensa. E para ajudar nesta semana que se aproxima de trabalho, estudo, convívio, aproveitando ainda para carregarmos baterias neste fim de semana, vou-vos deixar aqui com uma pequena mensagem do livro Vida Feliz que diz o seguinte, para meditarmos. Diz assim, tu não és um observador distante da vida. Estás na condição de membro do organismo universal, investido de tarefas e responsabilidades, de cujo desempenho, por ti, resultarão a ordem e o sucesso de muitas coisas. A postura de quem observa de fora produz enfoques e conclusões equivocados. No entanto, a participação consciente dá medida correta e propicia melhor compreensão dos dados ao alcance. Considera-te pessoa valiosa no conjunto da criação, tornando-te cada dia mais atuante na obra do Pai e fazendo-a melhor conhecida e mais considerada. E termina assim dizendo, tu és herdeiro de Deus e o universo, de alguma forma, te pertence. E ficamos por aqui, caros amigos e ouvintes da rubrica A Vida Continua, com esta breve explicação. Espero que estejam a passar um bom dia. E mesmo para aqueles que sofrem, caros amigos e ouvintes, nada acontece por acaso. Tudo acontece por uma razão. Na Associação Espírita de Xerense, nós esclarecemos muitos desses aspectos. Procurem-nos. Estamos de portas abertas. Todas as terças-feiras, às 20 horas, com palestras públicas, onde a atividade, toda ela, é gratuita, porque seguimos a máxima, dai de graça o que de graça recebestes. Então, caros amigos ouvintes, marcamos encontro para o próximo sábado. Até lá, bem-ajam e muito obrigado pela vossa companhia, simpática companhia.